tarde. Meu nome é Vitor Cury, sou integrante do Grupo 5, juntamente com a Sofia Brugnara, Maria Eduarda Soares. Nós apresentamos o caso clínico a respeito do tromboembolismo pulmonar, o caso clínico 5. E nessa revisão eu pensei em fazer ela nesse formato de vídeo para a gente otimizar um pouco o tempo e organizar melhor as ideias. Então, a caráter introdutório, um conceito do tromboembolismo pulmonar, da TEP, é a migração do trombo ou desse coágulo para veias sistêmicas, das veias sistêmicas, principalmente das veias dos membros inferiores, para o leito vascular pulmonar. A caráter epidemiológico, a gente tem que é uma doença de importância mundial, com complicações potencialmente fatais, sendo que alguns estudos até em autópsias demonstraram que até 70% das embolias pulmonares elas não são diagnosticadas, daí a importância. Então, a respeito da fisiopatologia, é impossível abordá-la sem tratarmos da tríade de Virchow, que envolve 3 fatores. O primeiro deles é a lesão endotelial, o segundo o fluxo sanguíneo normal e, por último, a hipercoagulabilidade e a forma como esses 3 se relacionam. Com relação aos fatores de risco associados ao risco da TEP, eles têm relação com o tamanho, o número de trombos ou êmbolos, tendo em vista que eles podem ser êmbolos grandes, médios, pequenos, e cada um tem uma zona de obstrução diferente, porque tendo em vista o êmbolo grande, por exemplo. Aqui o exemplo do slide é o de um êmbolo de médio, de um diâmetro médio, E ele ocupa, por exemplo, um ramo vascular de calibre médio e é uma região muito vascularizada. Então, em pacientes normais, indivíduos normais que não são cardiopatas, eles possuem uma vascularização colateral nessas regiões e costumam não apresentar nem sintomas do caso. No entanto, êmbolos pequenos, de pequeno porte, eles obstruem os capilares. Então, caso haja uma oclusão maior que 30%, que é o estágio mais grave do caso, ocorre a cor pulmonar, um quadro característico com hipertensão pulmonar. Então aqui a gente tem um esqueminha que permite entender um pouco mais sobre os eventos, as repercussões do tromboembolismo pulmonar no paciente. Então, primeiramente, a gente tem essa obstrução do leito arterial, a liberação de mediadores esses que, como exemplo, a gente pode citar as toxinas. Elas influenciam também na hipoxemia juntamente com esse fator inicial, que é a obstrução. Há um aumento da pressão da artéria pulmonar, uma falência do ventrículo direito, tendo em vista a congestão pulmonar da circulação pulmonar. O ventrículo direito não consegue mais bombear o sangue dessa cavidade para os pulmões. Há um aumento da frequência respiratória, que é um mecanismo de compensação. Então, nesse sentido, aqui a gente tem os fatores que são predisponentes à formação do trombo, e eu vou chamar a atenção para 2, que são a hereditariedade e o fato das cirurgias, esse pós-operatório muito longo. Contudo, atualmente tem sido muito abordado a relação do uso de anticoncepcional também com essa predisposição à formação de trombos, e a gente achou inclusive diversos artigos que abordavam justamente isso. Aqui a gente tem o score de Wells, que é basicamente uma tabelinha que permite classificar a probabilidade de um paciente possuir o tromboembolismo pulmonar ou não, de acordo com as condições, as características clínicas que estão na própria tabela, como câncer, uma paralisia, imobilização com gesto de membros inferiores, um pós-operatório, edema em todo membro, enfim, todas essas características. Então, elas, de acordo com esse valor que foi apresentado pelo paciente, ele pode ter uma moderada probabilidade, uma baixa probabilidade ou até mesmo uma alta probabilidade de possuir esse quadro de TEP. Então, com relação aos sinais e sintomas, os sintomas variam demais. No entanto, os mais clássicos são a dor torácica, pleurítica e dispneia, todos eles ali em torno de 80% a 90% dos pacientes manifestam esses sintomas. Com relação aos sinais,
a gente tem o principal de todos, com certeza, é ataque apneia, um mecanismo compensatório. Temos também ataque cardíaco, febre, cianose e alguns outros. Então, por fim, em relação ao tratamento, confirmado o diagnóstico, o paciente deve ser hospitalizado por pelo menos 1 ou 2 dias. Esse tratamento ele pode ser feito de 2 formas diferentes e isso depende do quadro que é apresentado pelo paciente. Se for um quadro estável, pode ser feita uma angiocoagulação com uso de heparina. No entanto, esse processo ele é todo regulado e acompanhado muito de perto, tendo em vista essa propriedade anticoagulante, que pode tornar iminente o risco de hemorragias. E o paciente, caso o quadro seja de um paciente instável, realize-se a trombólise para evitar um possível choque obstrutivo. Então, existem esses 2 tipos de tratamento. Eu espero que vocês tenham gostado dessa breve revisão e qualquer dúvida a gente se coloca à disposição para poder saná-las. Muito obrigado e até logo.